Perfeito. Pessoal, boa noite a todas e todos que nos acompanham aqui nessa série, né, Profissões do Futuro. Eu sou a professora Marília Pimenta, coordenadora do curso de Relações Internacionais da FECAP, e a ideia hoje é a gente fazer um bate-papo sobre a carreira, né, de Relações Internacionais e sobre as possibilidades de atuação dentro dessa área, né? Eu costumo dizer que a gente tem muitas dúvidas nesse período, né, de decidir qual é a carreira, qual é o curso que a gente vai fazer, mas eu sempre acho que é muito importante a gente conversar, né, com os professores, conversar com os coordenadores de curso, tirar todas as dúvidas. Então, desde já, eu já fico super à disposição para tirar as dúvidas, enfim, depois também por e-mail, fico à disposição de todos e todas vocês. Então, sejam aí super bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. E eu vou fazer uma pequena exposição. Eu prefiro sempre ser bastante didática, né? Para explicar um pouco primeiro o que é a área de relações internacionais, como é essa profissão, como é essa carreira, né? E o próprio desmembramento que ela tem, né? Com as suas diferentes possibilidades de atuação. Então, se vocês me permitirem, eu gostaria de compartilhar aqui a minha apresentação com vocês, que eu acho que vai ficar mais didático ainda. Vou fazer aqui. Ótimo. Pessoal, quando a gente fala em relações internacionais, né, eu acho que um primeiro aspecto, né, que vem à nossa mente é justamente um curso, né, ou poder cursar uma graduação que seja multidisciplinar. Então, que passe, né, pelas áreas de direito, economia, história, geopolítica, finanças também, enfim, que passe por diversas áreas de conhecimento. Então, geralmente são estudantes, né, são jovens que estão muito preocupados e querem entender, né, que mundo é esse, essa complexidade do mundo atual, seja uma complexidade no campo da política, uma complexidade no campo da economia, no campo do direito, dos tratados internacionais, das negociações internacionais e de tudo que de alguma forma acaba sendo negociado, né? Então, estamos acompanhando, né, desdobramentos, por exemplo, no que se refere à política, né, de vacinas mundo afora, e muito do que tem sido, né, debatido no centro da Organização Mundial da Saúde, que é uma organização internacional estatal, né, formada por estados, justamente para criarem cooperação no campo da saúde global. Então, a gente tem acompanhado nos últimos anos, né, os desdobramentos das políticas da OMS para lidar, né, com a pandemia pelo novo coronavírus. Aqui é só um pequeno exemplo de como as relações internacionais elas estão presentes, né, no nosso dia a dia. Então, a ideia é falar um pouquinho, né, desse perfil, né, do que é e do que a gente vai, de alguma forma, encontrar no curso, das possibilidades, né, do campo de trabalho e um pouco das características do próprio curso da FECAP, né? Qual que é esse perfil, então, né? Geralmente, né, a gente vai olhar para pessoas que querem desbravar o mundo, né, que não se contentam com fronteiras nacionais, elas querem entender e atuar no nível global. Então, seja numa empresa, que seja uma empresa global ou que seja uma empresa que tem ambições de trabalhar, né, no campo do internacional. Trabalhar com políticas públicas, legal, mas políticas públicas que estejam atreladas, por exemplo, ao sistema ONU, né, e todas as políticas que são promovidas pelo sistema ONU. Trabalhar com marketing internacional, com empreendedorismo no nível internacional, portanto, criando mecanismos de internacionalização para as empresas. Então, vamos entrar no mercado asiático, vamos entrar no mercado árabe, vamos entrar no mercado europeu, vamos entrar no mercado americano. Como que a gente entra, quais são as estratégias para essa entrada, né? As possibilidades dentro da inteligência comercial, da promoção comercial e todas as estratégias vinculadas também aos outros setores da empresa. Então, o internacionalista, a internacionalista, é a pessoa que vai fazer a ponte entre essa ambição, né, que a empresa
vai criar para o seu campo do internacional e, ao mesmo tempo, que se desdobra, né, em várias reformas, em vários projetos internos na empresa que precisa se adaptar para este processo de internacionalização. E nós temos também, né, todo um campo que vem crescendo muito, que é o campo das relações governamentais, ou seja, trabalhar com a empresa dentro dos setores, né, de fiscalização, dos setores políticos, de impostos, de taxas, de regulamentação, para ajudar a criar um ambiente melhor, um ambiente mais saudável para essas empresas e que tenha aí um papel social importante também, né? Então, vejam, né, que esse profissional, essa profissional, de fato são pessoas que querem desbravar o mundo, né? Então precisam entender de política, precisam entender de economia, precisam criar pontes, né, e negociações nos múltiplos níveis. Então, desde, né, do nível municipal, do nível estadual, federal, até o nível internacional também. Então, como é essa profissão, né? Qual que é, enfim, basicamente algumas aqui das características, não todas, acho que são mais características, mas algumas delas, né? Precisa ser alguém humanista, né? Alguém que é apaixonado pelo ser humano como um ser, né, dotado de capacidades, de deveres, mas com características únicas, né? Características raciais, religiosas, étnicas, culturais, que são únicas, mas que precisam ser abordadas de forma universal, né? Com esse olhar solidário, né? Sem nenhum tipo de preconceito. Eu brinco que se você tem preconceitos, não faça relações internacionais, porque nós temos que ter um olhar, né, guiado para o futuro e para o indivíduo que se coloca nesse ambiente que é um ambiente global. Então, todas as raças, todos os gêneros, todas as etnias, as culturas, as religiões são respeitados dentro desse propósito, que é este olhar global e humanista para os indivíduos, né? Então, a ideia de desbravar, por exemplo, novos mercados e de fazer desentraves negociais nesses novos mercados significa justamente conseguir vencer barreiras culturais, né? Conhecer outras culturas, entender como que essas culturas funcionam, quais são os mecanismos, né, que a gente usa para poder justamente desbravar esses novos mercados, né? Buscar, portanto, onde muita gente vê dificuldades, a gente vai buscar oportunidades de novos negócios, né? Então, por exemplo, em regiões onde tem conflito ou acaba de acontecer um conflito, os países estão se reconstruindo, são possibilidades, inclusive de oportunidades para empresas ajudarem essa região ou esse país a se reconstruir, né? Criando empregos, talvez trabalhando na parte de construção civil, ajudando, né, enfim, na constituição de infraestrutura, de projetos de investimentos. Então, buscar investimentos no exterior para ajudar uma região, tudo isso faz parte, né, dessas capacidades que o internacionalista terá, né? E criar estratégias de negociação entre o setor público e o setor privado, né? Seja nesse ambiente doméstico, seja no ambiente internacional. Toda empresa, gente, por mais que a gente fale, né, do liberalismo econômico, mesmo, né, no campo do liberalismo econômico, nós precisamos do Estado, para que esse Estado crie mecanismos saudáveis, né, para que os investimentos sejam feitos numa determinada área. Então, o tempo todo, né, a empresa, né, o setor corporativo vai ter que negociar com o Estado. Ele vai ter que negociar com o Estado dizendo, olha, se me cobrarem um pouco menos de impostos, eu posso desenvolver e gerar mais empregos numa região. Se eu tiver mais oportunidades, né, nesse setor específico, a gente pode fazer um contrato de mais tempo, né? Então, essa relação, essa capacidade de negociar é realmente um traço muito característico, né, desse profissional, dessa profissional, né, da área de relações internacionais. Então, a gente vai basicamente pensar, né, no setor produtivo, então, por exemplo, nas indústrias, né, nas associações representativas de classe, né, e nas organizações não governamentais, por exemplo. Então, quando a gente vai para o setor produtivo, a gente vai ter, por exemplo, associação, né,
dos produtores de máquinas e equipamentos, Associação dos Produtores de Plástico, Associação dos Produtores de Cosméticos, né? Associação dos Produtores de Proteína Animal, de carne, especificamente, né? A ABIEC, por exemplo. Associação Brasileira, então, da Indústria de Tecidos, né? A ABIT. Associação Brasileira, né, dos Produtores de Balas, Doces, Cafés, Chocolates, né? A ABICAB. Associação Brasileira de Pães, Massas, né? De panificação, nós temos também no país. Nós temos, assim, a Associação de Produtos Automotivos, né, da indústria automobilística especificamente. Nós temos todos os setores são representados por associações específicas. E essas associações específicas, elas desenvolveram nos últimos 15 anos, principalmente, né, os seus setores de relações internacionais. Então, é você defender um setor, né, discutir com o governo, discutir no nível do Mercosul e discutir com China, Europa, mundo árabe, Estados Unidos, ajudar o setor a levar feiras internacionais. Então, se é, por exemplo, a Associação dos Produtos Médico-Hospitalares, né, tem uma grande feira que acontece na Alemanha, né, que é a ONUGA. Então, vamos preparar os empresários para esta feira na Alemanha. Geralmente a associação vai, faz os estandes, ajuda, né, esses empresários a levarem os seus produtos para poderem fechar negócio, né? Grandes feiras que acontecem na China e hoje grandes feiras que acontecem também nos Emirados Árabes, sobretudo em Dubai, né? Dubai virou um grande hub de feiras internacionais para promover negócios no nível internacional. Esses setores têm estágio, né? Assistente, auxiliares, gerentes, coordenadores, né, diretores, até chegar a ter vice-presidências, né, todos da área de relações internacionais. Os consulados hoje e as câmaras de comércio também têm a área internacional, né? Então, consulado, por exemplo, dos Estados Unidos em São Paulo, consulado da França, consulado da Argentina, todos eles têm a área internacional. As câmaras de comércio, né? Então, Câmara Árabe, a Câmara Americana, a Câmara Chinesa, a Câmara Brasil-França, a Câmara Brasil-Alemanha, né? Aliás, a FECAP tem convênio com a Câmara Brasil-Alemanha. Nós recebemos, inclusive, estudantes, né, da Alemanha, que estão em empresas alemãs no Brasil e que cursam, inclusive, algumas disciplinas no curso de Relações Internacionais da FECAP, e a gente tem um contrato, né, em que a gente gera aí monitores, né, estagiários para a Câmara de Comércio da Alemanha. Então, muitos desses estagiários acabam indo também para trabalhar em empresas alemãs, né? E trabalhar também em organizações não governamentais. Então, ajudar essas organizações a olharem para os editais da ONU, para os editais da OMC, para os editais, né, da OMS, e todos esses editais vão sendo manuseados por essas ONGs, né, que inclusive recebem financiamento, recebem auxílio, programas específicos para desenvolverem as suas respectivas agendas. Quais são essas agendas, né? O que fazem as ONGs, basicamente? As ONGs, né, elas promovem, né, elas auxiliam na promoção de políticas públicas, onde essas políticas públicas estão ausentes, ou estão falhas, ou podem ser melhoradas, né? Então, por exemplo, existem muitas ONGs que trabalham com empreendedorismo feminino, né? Que trabalham com empreendedorismo de manufaturas mais artesanais, em regiões mais pobres, em regiões menos desenvolvidas, no Nordeste brasileiro, no Centro-Oeste, em regiões mais marginalizadas no Equador, na Colômbia, no Peru, na Bolívia, né? Então, são ONGs que atuam no nível internacional e que têm auxílio, por exemplo, do Banco Mundial, ou auxílio do Fundo Monetário Internacional, ou auxílio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, né? O BID é é uma grande instituição internacional e que promove suas políticas por meio de editais recebidos pelas ONGs, né? E as ONGs atuam num nível internacional. Eu mesma já tive a oportunidade de participar de um projeto internacional
por uma ONG no Equador, onde nós fizemos um auxílio, um trabalho junto a mulheres, né, com o microempreendedorismo feminino no Equador, tá? Então, as ONGs, né, longe de ser um trabalho não remunerado, qualquer coisa assim, muito pelo contrário, né? Inclusive, a remuneração ela é feita em dólar, né? Por conta do sistema ONU, do sistema dessas agências, né, de fomento internacionais e que atuam nessas políticas. Tem políticas, enfim, relacionadas à educação infantil, à fome, à alimentação, à saúde global, moradia, energia renovável. Tem várias agendas, né? Tem várias políticas que são promovidas aí pelas ONGs. Então, o papel, né, a expertise do internacionalista nesse sentido é criar os mecanismos de inteligência comercial, promoção comercial, ativar ou promover uma agenda política que favoreça aquele setor, né? Ou que no mínimo não prejudique aquele setor, né? E criar cenários, né? Fazer avaliação de cenários, ajudar na criação de um ambiente cada vez mais democrático, com discussões políticas livres, abertas, né? E que gerem ou que enriqueçam esse ambiente que é o ambiente da democracia, né? Então, aqui, uma primeira, né, possibilidade de atuação, talvez aí a porta de entrada, né, que é o mercado corporativo, trabalhar com empresas, ajudar essas empresas no marketing, ajudar essas empresas em vendas. Esses profissionais de relações internacionais, eles são multifacetados, né? Eu mesma já trabalhei também na Câmara Americana de Comércio, né, com promoção comercial, ajudando todo o setor, né, a levar os seus produtos para o mercado americano. Então, eu diria aí que grande parte dos nossos alunos, dos nossos estudantes, acabam indo para o mercado corporativo e trabalhando nas áreas internacionais junto às empresas. Esse perfil mais político, digamos assim, né? Então, você trabalha ajudando não uma empresa em específico, mas ajudando todo um setor, por exemplo, né? Um setor produtivo, como eu tinha comentado com vocês, né? A BIMAC, por exemplo, que são todas essas associações brasileiras de indústrias específicas, né? Ou mesmo a Fiesp, a própria, né? Que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ou a CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, São Paulo Negócios, enfim, tem uma gama aí de atores, né, que ajudam as empresas, né, a promoverem o seu negócio, né, a FEComércio. Então, são espaços aí de promoção de negócios, então, geralmente são perfis um pouco mais políticos, né, um pouco mais generalistas do que aquele perfil que vai para uma empresa, né, atuar especificamente em uma corporação, né. E o perfil humanitário, que é esse perfil, né, de ajudar a ONU, de ajudar o sistema ONU, né, de pensar nos ODSs, nos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, pensar em direitos humanos, né, e na atuação prática no dia a dia para os direitos humanos. Então, que é justamente trabalhar com políticas públicas, né, que, por exemplo, trabalhem com a questão infantil, né, do acesso das crianças à alimentação, à escola, à moradia e por aí vai, que fazem denúncias, né, de trabalhos análogos a escravo, né? Nós tivemos, né, eu acho que talvez todo mundo se lembre, de denúncias contra empresas conhecidas do campo da moda, que atuavam, né, com trabalho análogo a escravo, né, inclusive no Bom Retiro, em São Paulo, usando comunidade imigrante, né, da Bolívia, exploração infantil. Então, os temas são diversos e, como eu disse, não é trabalho voluntário. Pode ser trabalho voluntário. E isso não torna também esse trabalho menos importante, né? Mas hoje são ONGs com plano de carreira, difíceis de entrar, né? Assim, não é tão fácil, mas muitos dos nossos alunos têm trabalhado. Nós temos uma ex-aluna muito famosa, inclusive, porque ela entrou para o sistema ONU, né, que é a Annalise Martinson. Não sei se vocês a conhecem, depois até passo o perfil, mas ela tem Instagram, ela mora na Suécia hoje, é ex-aluna da FECAB, e ela atua diretamente no sistema ONU, né,
inclusive ela dá também, né, treinamentos, auxilia no desenvolvimento de carreiras internacionais. Então, é muito interessante também esse perfil. Aí, uma pergunta, né, que eu mesma me fazia lá atrás. Esses perfis, né, portanto, eles são excludentes? Ou seja, se eu for para uma empresa, daí eu não posso trabalhar com direitos humanos, com, né, com ONGs. Se eu for para uma empresa, eu não posso depois atuar num setor específico, mais político, mais geral, né? Gente, não são excludentes, né? Aliás, a área de relações internacionais, ela é tão ampla, ela é tão gigante, ela abre tantas possibilidades de atuação que numa vida a gente vai acabar passando por todos esses setores, a gente vai acabar ajudando todos esses setores, né? Tem muitas coisas para se desenvolver. É claro que a gente acaba já tendo uma grande linha do que a gente quer fazer, né? Eu acabei não colocando aqui o quarto perfil, talvez que seja o acadêmico, né? Não sei se alguém aqui já pensa em falar, eu quero seguir a carreira acadêmica em relações internacionais, mas eu, por exemplo, eu queria, né? Eu queria seguir a carreira acadêmica em relações internacionais, mas eu passei antes, passei por Câmara de Comércio, né? Passei por empresa, trabalhei para ONG, até chegar, né, a essa decisão de trabalhar no setor acadêmico, né? Sobre o curso FECAP, rapidamente, assim, nós somos o curso mais bem avaliado de São Paulo, né? A maior nota na ENAD, nós somos 4 estrelas no Guia do Estudante, somos um curso que vai completar, né, 20 anos de existência em 2026, né? Então, a gente tem muita tradição, né, no município de São Paulo, no estado de São Paulo. Somos um curso bastante sólido, né, bastante reconhecido e com muito prestígio, não só em São Paulo, mas no ambiente nacional, né? Por que isso? Porque os professores são muito atuantes, né, na área. Então, nós temos, por exemplo, uma professora que é chair de uma cátedra Jean Monnet de Estudos Europeus. É uma cátedra financiada pela União Europeia para que ela dê cursos sobre empresas e direitos humanos, né? Que é a professora Cláudia Marconi, ela é chair de uma cátedra internacional, que tem que dar cursos. Agora, nós acabamos de receber um novo módulo da cátedra, que vai durar também mais 3 anos, e será um módulo de ensino também. Então, nós temos o Instituto, né, Brasil-União Europeia, que trabalha com temas e com políticas públicas promovidos pela União Europeia no Brasil, né? Então, nós temos também projetos como o PAYEX, que é um projeto extensionista, para internacionalizar pequenas e microempresas na Grande São Paulo, né? Nós já fizemos a primeira parte do PAYEX, agora estamos na segunda etapa do PAYEX, inclusive expandimos para o interior de São Paulo, com núcleo operacional em São José dos Campos. Os alunos de RI geralmente fazem estágio também no PAYEX, né? Temos, inclusive, um aluno que topou mudar para São José dos Campos, na verdade ele já era da região, que é o nosso ex-aluno Randall, ele acabou de se formar e ele está como monitor no projeto PAYEX, né? Ajudando as empresas da região de São José dos Campos a se internacionalizarem. O curso vem ganhando projeção no sentido de cada vez mais nós temos empresas que entram em contato conosco para que os alunos façam estágio, alunos fazendo estágios em grandes, né, corporações, na São Paulo Negócios, que é a área internacional da prefeitura, os alunos já fazem estágio há muito tempo por lá, na Câmara Alemã, né, na Câmara Americana, e aí eles saem e vão sempre para grandes empresas depois, né? E alguns desses alunos que também têm seguido a área aí internacional, né, no sistema ONU e por aí vai. Essa área de relações governamentais que eu comentei, ela tem crescido muito, né, a procura tem sido muito grande, eu tenho divulgado vagas praticamente toda semana na área de relações governamentais, que é, portanto, fazer essa ponte entre governo e empresas, né, principalmente empresas multinacionais que precisam promover esse melhor ambiente de negócios, né, então, são promover junto às esferas jurídicas, políticas, né, um melhor ambiente, um ambiente mais saudável para os seus negócios. Então, esse profissional tem sido muito procurado, né? Eu tenho divulgado muitas vagas entre os alunos, a gente tem um grupo aí de WhatsApp em que eu divulgo todas essas vagas. Mas, um recado que eu queria dar para vocês, e que eu acho que é bastante importante, é que
o internacionalista, a internacionalista tem que ser alguém que quer entender o mundo, quer ler, quer estudar literatura, claro, falar o inglês, estudar o inglês, gostar de ler, gostar de escrever, né? É alguém que tem que ser apaixonado pelo conhecimento, porque a gente nunca vai estar satisfeito com, né, com o que a gente aprendeu, assim, a gente vai sempre querer aprender mais. Nós criamos, inclusive, um curso de pós-graduação, que já está completando agora 5 anos, né, que é o curso de pós-graduação em negócios internacionais, onde os alunos, inclusive, têm um módulo que acontece na Colômbia. Agora, com a pandemia não deu, vamos ver se a gente consegue em julho deste ano, mas a gente faz um módulo na Colômbia ou na Argentina, justamente para eles terem aí essa experiência internacional. O próprio curso também tem, né, convênio com a Itália, convênio com a Universidade de Deusto na Espanha, temos alguns convênios bem interessantes na Colômbia, na Argentina, para todo mundo também ter uma experiência internacional, que eu julgo fundamental, né, ao longo da graduação, ter pelo menos uma experiência internacional. Eu acho que é isso, assim, as principais linhas, né, do que eu queria expor e conversar, assim, em termos de possibilidades de atuação. Eu quis ser bem didática, até por isso que eu fiz uma apresentaçãozinha mesmo, né, mas era mais para tirar as dúvidas, né, agora que possam surgir de vocês, e fico aqui à disposição para ouvir, enfim, para tirar dúvidas e por aí vai. Obrigada para todo mundo que está aí e fico aqui à disposição. Não sei se a Thalita... Ah, tá me ouvindo, né? Certo? Estou sim. Estou sim. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer diretamente para a professora agora ou escrever no site, no chat aqui, que a gente vai passando para ela também. Fiquem à vontade. Eu quis fazer uma apresentação bem didática e, claro, que ela não se limita, né? Ali tem outras atuações, mas pelo menos eu pus as principais, né? Mas eu tenho, por exemplo, colegas que se formaram comigo que hoje atuam com jornalismo internacional, né? Estão lá em Genebra, ficam acompanhando o sistema ONU, sistema OMC, inclusive o próprio jornalismo esportivo internacional, que é muito forte em Genebra, alguns também seguem essa área, né, dos esportes e relações internacionais. Eu tenho uma amiga que foi para a moda, né, foi para o mercado de luxo, hoje ela está em Milão, e de lá tem que ir muito para a China, muito para Dubai, acabou tendo uma carreira internacional no campo da moda, dos negócios da moda, né? Então, cada um vai moldando do jeito que quer, né, do jeito que entende ser interessante, né, a área. Eu sou apaixonada, sou muito suspeita, né? Ah, Melissa, que bom que você gostou, Tamires. Eu fiz, assim, as grandes linhas, tá? A maioria, assim, das pessoas acabam indo para essas áreas que eu coloquei. A própria moda, né, acaba sendo importante, uma indústria importante, né, que é uma indústria internacional, absolutamente global hoje, que tem uma rapidez enorme, né, então o campo da moda é um campo que se internacionalizou muito, né, e tem muitos alunos meus que foram da FECAP, que têm ido para o campo de serviços em tecnologia. Então eu tenho um aluno, por exemplo, que hoje está na TOTUS, como gerente de novos projetos e novos investimentos da TOTUS. Né? Ele fez relações internacionais e está atuando na área de tecnologia nos negócios. Então, ele vai para uma região, conversa com o governador, conversa com os prefeitos, fala, vamos criar um polo de tecnologia aqui, né? A TOTUS vai financiar um polo de tecnologia, vamos ajudar a fazer uma incubadora de um projeto. Então, tem que atuar, né, junto às escolas estaduais de tecnologia, tem que atuar junto às empresas locais, né, para desenvolver novos negócios. Então, a gente tem que ter habilidade. Eu falo que internacionalista é aquele profissional que bate na porta, sabe? Queria falar com o prefeito, né? Queria conversar com o governador, o que a gente consegue aqui, né? Queria conversar com o presidente, a presidente, né, do setor inteiro de esportes, ou do setor inteiro de tecnologia ou de infraestrutura. E assim vai. Então,
são profissionais que têm essa capacidade. Então, para você ir até a copa, digamos assim, né, até a sala de visitas, sem conseguir nada, né, você tem que ter uma boa expressão oral, escrita, uma boa fala no sentido de se apresentar, né, no sentido de ter uma boa postura, no sentido dessa postura humanista, né, respeitar as diferenças, e com isso você vai conseguindo aquilo que você almeja, né? Ajudar um setor, ter investimentos, ter auxílios, ajudar uma comunidade, né? Então, são esses profissionais que fazem esse trabalho. A Tamires está perguntando do idioma. Dúvida. Sim. Tamires, olha, o inglês ele é realmente mandatório, né? O inglês nós temos inclusive na grade, né? Com o Instituto de Idiomas, a gente teve essa grande conquista aí que foi o inglês na grade curricular. Então, o inglês é indiscutível. Eu acho que para além do inglês, saber assim um bom espanhol, tá? E não precisa entrar sabendo, né? Na faculdade já sabendo espanhol, mas assim que possível, né, começar a estudar o espanhol, porque o Brasil opera no sistema Mercosul. Então, tudo são incoterms e são os termos, né, as nomenclaturas, os NCMs do Mercosul, são as nomenclaturas do comércio exterior para a região, que são pautadas nas regras do Mercosul. Então, a maioria das empresas, elas operam no ambiente Mercosul. Então, é muito importante no dia a dia dos negócios a gente conseguir abrir, expandir negócios, né? Como é que está na Argentina? Como é que está isso lá? Como é que estão os preços? Vamos negociar? Como é que está no Uruguai? Vamos falar com o Chile, vamos falar com a Colômbia. Então, as nossas trocas são muito intensas com a América do Sul, tá? Então, eu acho que seria muito importante que vocês também topem o desafio de aprender o espanhol. Nós temos muitos alunos, portanto, que fazem esse desafio, né? Do inglês, nem se fala, do espanhol, e que se apaixonam por um terceiro, né? Eu falo assim, o inglês e o espanhol, gostando ou não gostando, é importante aprender, só que vocês vão ter uma vida toda para aprender, não precisa de pressa. É importante aprender bem aprendido esses idiomas do que correndo com pressa e não desenvolver. Aí o terceiro é mais por paixão, né? Então eu tenho alunos que estão estudando árabe, eu tenho alunos que estão estudando mandarim no Instituto Confúcio, que adoram mandarim. Tenho alunos que estão estudando árabe, pensando no mercado árabe, pensando que tem muitas oportunidades, inclusive de emprego no mundo árabe, né? Dubai tem sido um conglomerado aí de empresas, tem contratado muita gente jovem para trabalhar, é um mercado em expansão, né? Tenho alunos que acabam começando a fazer estágio por conta da Câmara Alemã, né? Vão para empresas alemãs, se apaixonam pelo idioma alemão, começam a estudar, vão em frente, buscando, inclusive, possibilidades de migrar para a Alemanha, enfim. Aí os sonhos são diversos e as pessoas vão moldando um pouco esses sonhos, né? Também nem tudo é pragmatismo, tem muitas coisas da nossa área, né? Que é paixão, né? Então, por exemplo, eu sempre fui muito apaixonada pelo idioma francês, né? Então, estudei o espanhol, estudei o inglês, mas também me formei no francês, né? Fui para a França, morei lá um tempo, vivi o sonho, né, da cultura, de aprender o idioma, porque é uma experiência cultural, uma experiência idiomática que é cultural. E eu sou uma grande entusiasta do idioma francês. Nós temos um convênio, né, com a Universidade de Parma, na Itália. Então, eu tenho alguns alunos que começam a estudar o italiano para se prepararem para ir para Parma, para fazerem 1 ano, 6 meses lá na universidade. Embora algumas disciplinas sejam em inglês, eles acabam pegando atividades à tarde em italiano. Então, aulas de italiano, aulas de história da arte, né, história do cinema italiano. Eles pegam tudo em italiano para treinarem o idioma. Então, eu falo que nem tudo é pragmatismo, né? Muitas coisas que nos guiam também na vida e nos estudos é a paixão que a gente tem pelo conhecimento, né? Eu acho que o curso ele desperta muito isso, né? Se a gente não for apaixonado pela área, a gente nem faz, porque nem vai entender, assim, porque é tão rico a gente saber um pouco de direito, um pouco de economia, um pouco de história, e com todos esses conhecimentos a gente consegue
falar com pessoas, né? Mandar boas mensagens, ajudar um setor inteiro, né? Ajudar uma empresa a se internacionalizar. Então, eu acho que tem que ter mesmo essa capacidade, né, de conversar, de desbravar um novo mundo, né? Então, por isso que nós temos também as disciplinas aí de comunicação e expressão, né, no início do curso, disciplinas de sociologia, né, de pensamento contemporâneo, né, pensamento sociológico contemporâneo, para que vocês tenham uma boa base, né, tenham aí uma formação bastante ampla, que vai dar essa base para vocês se desenvolverem, né, com cultura, com conhecimento bastante amplo, né, da realidade que nos cerca. Então, eu acho que são pessoas inquietas, né? Todo mundo que quer relações internacionais tem essa certa inquietude, né? Porque quer desbravar o mundo. E então a gente precisa dessas ferramentas para desbravar esse mundo, né? E o curso dá essas ferramentas. Você vai saber um pouco de finanças. Finanças significa saber o que foi Bretton Woods, né? Ou o que foi o fim de Bretton Woods. O que é o sistema que a gente está hoje? Por que a gente olha tanto para as quebras das bolsas de valores? Por que a tal da crise de 2008, 2009, a crise financeira da bolha, né, imobiliária nos Estados Unidos, por que ela nos impacta hoje em dia? Então, entender de finanças internacionais significa entender que políticas foram tomadas, né, quais políticas foram feitas, como é que foi o salvamento da Grécia, né, pós-crise de 2009. A crise grega, ela remodela a crise na Europa, né, a crise da União Europeia. Como é que eles resolveram essa crise? Será que o Brexit tem a ver com isso? Né? Em que medida o Brexit é também uma resposta, né, da Inglaterra aos custos que a Inglaterra não quis mais pagar, né, pela crise econômica, pela crise social nos outros países europeus. Então, tudo isso a gente acaba discutindo, né? Seja em integração regional, seja em avaliação de cenários, que são disciplinas que a gente tem mais para frente. Quando a gente também compara, né, em análise de política externa, os tipos de liderança, então, uma liderança burocrática, né, mais prática e burocrática ou mais fria, é um típico exemplo da liderança da Angela Merkel na Alemanha, né? Uma burocrata muito eficiente que domina por completo o sistema europeu, né? Uma liderança, por exemplo, carismática, de tipo populista, né? Por exemplo, Trump, a administração Trump, ela pode ser categorizada enquanto um tipo de liderança carismática, né? Que governa pelas grandes palavras, que governa por aqueles grandes discursos, né? Discursos patriotas, discursos nacionalistas, discursos muitas vezes xenófobos. Xenofobia é o ódio ao imigrante, é o ódio ao estrangeiro, o ódio ao outro, né? Assim como a gente tem outros tipos também assim como a gente tem também outros tipos de liderança. Então, por exemplo, lideranças que acabam sendo mais associativas, né, compartilhadas, distribuídas com outros setores, com outros grupos, lideranças mais brandas, digamos assim. Então, isso a gente vê na disciplina de análise de política externa, a gente fica modulando as lideranças políticas nas categorias que a gente tem e olha o discurso, vê as entrevistas, analisa e por aí vai, né? Então, é realmente muito apaixonante, né? Nem preciso explicar, assim, que a gente pega discurso, a gente pega entrevista, analisa, vê vídeo, é muito gostoso. Com certeza. A Giovana tem uma dúvida referente à grade, se contém o inglês, e ela colocou uma observação que ela quer realmente curso, né? Justamente porque ela queria trabalhar com alguma coisa que ampliasse os destinos, justamente porque quer viajar, conhecer outras culturas e não ficar em um só lugar. E referente à grade, tem algum conteúdo em inglês? É a dúvida. Giovana, tem sim, viu? Tem sim. A gente toma cuidado para não ter no primeiro semestre, porque a gente sabe que vocês estão entrando, estão começando. Mas, a partir do segundo semestre, a gente já começa a ter um texto ou outro, um discurso, um material, um artigo que seja em inglês, tá? Não vai ser nada muito difícil, nada impossível. São coisas que vocês conseguem acompanhar, inclusive alguns textinhos em espanhol, alguns discursos que a gente vê em espanhol.
Por quê? Para vocês já terem contato com a complexidade do mundo, né? Para vocês já serem acionados aí nesses múltiplos conhecimentos. Como é um curso global, voltado para empresas globais que atuam no nível global, todas as empresas atuam em inglês, né? A maioria delas. A gente tem muitos alunos, por exemplo, hoje na Johnson Johnson, né? O curso tem mandado muitos alunos para a Johnson. Tudo acontece em inglês, né? E eles se sentem muito tranquilos, assim, muito à vontade. Porque a gente vai fazendo isso de forma muito gradativa, tá? Mas assim, o curso acontece em português, tá? Alguns materiais, alguns momentos a gente faz um texto ou outro, né? Algumas atividades, algumas coisinhas em inglês para vocês já irem tendo contato. Sobre o que você falou, eu acho assim que 100%, né, dos estudantes, das pessoas que querem relações internacionais, querem porque realmente querem ter oportunidades, né? De repente, fazer um intercâmbio, vivenciar um tempo fora. Eu levei 23 alunos para a Argentina em 2019, né? Nas férias de julho. Fizemos um curso, visitamos lá a Ministério de Relações Exteriores da Argentina, em Buenos Aires, visitamos o Porto, em Mar del Plata, a operação do Porto, tivemos palestra no Porto, visitamos uma zona franca de exportação, ficamos lá alojados, né, na Universidade de Buenos Aires, tivemos cursos com professores excelentes, discussões excelentes. Todos esses alunos falaram que essa experiência marcou a vida deles, né? Muitos ali, era a primeira viagem internacional, era a primeira vez que eles estavam viajando de avião. Olha que bacana, né? Por meio de um curso, né? E às vezes de uma professora maluca que resolve levar os 23 alunos junto, né? Eles expandiram a visão de mundo deles, né? E não só deles, mas também da família deles. Porque quando a gente cresce, eu entendo que quando a gente expande o nosso universo, a gente também expande o universo da nossa família, né? Dos nossos pais, dos nossos irmãos, de todo mundo, né? Então, por exemplo, eu sou a irmã mais velha, né? E aí minha irmã mais nova quis fazer relações internacionais também, né? O meu irmão mais novo quis fazer outro curso, que é de outra área, mas de comunicação social, ele também quis fazer intercâmbio, né? Então, eles foram e eles se tornaram muito maiores assim que eu, foram viajar muito mais, moraram fora, ganharam o mundo. Eu falo assim, eu fui a primeira sementinha, né? E isso vai gerando outras sementes com essa visão global, né? Isso é muito bom para vocês, para a família, né? Eu acho que é um grande ganho, assim. Eu sou muito suspeita mesmo para falar, né? Nós temos muitas palestras também com especialistas, isso eu acho que ajuda muito, né, vocês a terem contato com a área, terem contato com o mundo, com pessoas que já estão na linha de frente, né, atuando mesmo em relações internacionais. Isso eu acho que faz toda a diferença, né? Com certeza. Alguém tem mais alguma dúvida? Se quiser. Ai, Giovana, você vai gostar dos intercâmbios, viu? Inclusive, se der tudo certo, em julho, vamos para a Colômbia. Vamos ver se vai dar tudo certo. Então, vamos levar a pessoalzinho para Bogotá. O francês é uma paixão. É isso que eu falo, assim. Eu acho que não é um idioma que eu uso muito, nem na área acadêmica. Eu uso mais o inglês e o espanhol. Mas é uma coisa que eu gosto, né? Então, eu estou aqui com um livrinho em francês, que é a parte cultural, né? Que também faz parte do nosso dia a dia. Então, eu gosto muito dessa parte de estudar outros idiomas, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente. Mas eu tenho alunos que estão fazendo mandarim, tem um aluno que está fazendo coreano, lá no Centro de Cultura, né, Coreia. O Instituto Confúcio, que tem curso de mandarim. Então, as pessoas estão buscando aí o futuro, e o futuro é em mandarim também, né? Então, muita gente está olhando para a China, também com uma oportunidade de trabalho, com uma oportunidade de ter uma carreira global. São oportunidades, né? Conforme você vai aprendendo o idioma, você está abrindo oportunidade para aquele mundo, né? Estou vendo que está o Fábio, Monique, Tamires, Giovana, Duda, Melissa.
Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem escrever aqui. Então, mandarim é uma tendência. Quem aprendeu mandarim, querendo ou não, vai ter oportunidades. E a China vai ter muitas oportunidades, né, de trabalho. Eu vou deixar aqui para vocês o meu e-mail, tá? E aí eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem aí sobre o curso, sobre carreira, sobre a área. Se vocês quiserem olhar também um pouco da pós, para ter uma ideia do que vem depois, né, do curso, as possibilidades de atuação, né? Enfim, tem muitas coisas, mas como eu disse, é uma carreira a se construir, é uma carreira a se desbravar, né? Nada vem pronto na vida, a gente tem que batalhar muito, estudar, ir atrás, batalhar, né? Então, ela é uma área que a gente vai construindo, né? A gente vai agregando conhecimentos, isso que eu acho que é importante que vocês saibam também. Alguém tem mais alguma dúvida, por enquanto? Eu que agradeço, Duda. Obrigada por participar, por ouvir. Espero que você tenha gostado. Não, não é difícil conversar sobre o conteúdo em outros idiomas, não. É uma coisa que com a prática vocês vão pegando, vocês vão aprendendo os termos todos, né? Mas como eu disse, o curso ele é em português, tá? Tudo vai ser em português, mas às vezes tem um textinho, uma coisinha ou outra que acontece em inglês, mas é pouco, assim. Aí vocês têm a disciplina de inglês na grade mesmo, para aprender o inglês. Então não se preocupa com isso, Giovana. É bem tranquilo. É que vocês têm que ter, né, alguma exposição ao idioma, mas é mais para frente, conforme vocês vão tendo a disciplina de inglês, aí vocês vão tendo alguns conteúdos, algumas coisinhas. A gente tem a sala de negociações internacionais também, que eu coloco vocês para simularem lá, né, negociações, e às vezes demora horas para a gente chegar, tem dia que não fecha num dia, a gente tem que voltar na semana que vem para seguir a negociação. É uma salinha multimídia com luz eletrônica conectada globalmente, às vezes a gente convida os professores lá da Colômbia para participarem, ou da Argentina. Tem um mapa mundi lindo, né, atrás, assim, e vocês ficam divididos em duas plateias com uma mesa oval. Quis que fosse mesa oval para eu que desenhei aquela sala, é o meu maior xodó. E, é lindo, gente, eu sou bem suspeita. É uma sala de negociações, de RI. Uhum. A gente reserva, a gente reserva lá para fazer algumas atividades do curso lá. É bem linda. Eu que desenhei aquela sala. Fiz o projetinho e a FECAP sempre topou, assim, sempre investiu nas demandas do curso. Você conheceu, Giovana? Que legal. É linda, né? Eu sou suspeita. Uhum. Gente, então acho que é isso. Se eu fico à disposição, meu e-mail está aqui no chat, se vocês tiverem alguma dúvida, fico à disposição, né? Nós aqui da FECAP agradecemos muito vocês terem participado aqui com a gente. O vídeo a gente vai subir depois no YouTube, a gente pode mandar o link para vocês, se vocês quiserem rever, ver com a família, com alguém, tirar alguma dúvida, eu fico super à disposição, viu? Obrigada novamente. E, Thalita, obrigada pelo apoio também. Eu quem agradeço, professor. Obrigada a todos que participaram. A sala realmente é linda. Eu sou apaixonada na sala de negociação. Toda vez que a gente faz um tour aqui, a gente apresenta ela, porque é realmente muito bonita. É linda. Você, professor, agradeço a todos que participaram. Precisando, a FECAP está sempre à disposição.
Eu que agradeço, Thalita. E vem fazer RI também, quando você tiver um tempinho. Espero que você tenha gostado. Eu amo, eu amo, eu amo. A gente tenta aí ver. Vamos ver, vamos ver. Estou estudando. Ah, maravilhoso. Gente, obrigado. Um beijo para todo mundo. Boa noite para vocês. Até a próxima. Boa noite a todos. Obrigada. Thalita, você